Hoje eu quero no podcast, HDL Podcast, tratar de um assunto intrigante com você. Eu sei, e você sabe também, que o mal existe. Embora você não possa pegá-lo aqui, às vezes ele é etéreo, mas os seus efeitos são absolutamente visíveis, chocantes e contundentes. Às vezes há uma conspiração contra você no mundo espiritual. Como você reage? Qual é a sua postura? Diante de insinuações, acusações e ataques frontais do inimigo para destruir você. Hoje eu quero falar sobre as teses de Satanás. Não saia daí porque logo depois da vinheta estaremos de volta para abordar com você este assunto. A Bíblia faz referência a um livro poético, lírico da Bíblia, um livro sapiencial, e esse livro chama-se Livro de Jó, talvez um dos mais antigos livros da Bíblia. E esse livro conta a história de um patriarca, de um homem que viveu há muitos séculos, há milênios atrás de nós. A Bíblia diz que ele era um homem muito rico, aliás, o homem mais rico do Oriente. A Bíblia nos informa que esse homem tinha muitos servos, muitos rebanhos, muitas terras. Ele era uma espécie de grande fazendeiro do seu tempo. Mas a Bíblia também nos informa que este homem, de uma família linda, bem formada, bem criada, bem estabilizada, ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, já adultos, já com vida independente, cada um já na sua própria casa. E a Bíblia nos diz mais que este homem é um pai zeloso, cuidadoso, que acompanha não só a vida financeira dos filhos, o progresso material deles, mas sobretudo a vida espiritual deles, chamando-os para uma conversa frequentemente, intercedendo por eles às madrugadas, preocupado com a vida espiritual, para que os filhos, mesmo no coração, não pecassem contra Deus. Era um pai exemplar, que nas muitas demandas da vida encontrava espaço na sua agenda para orar pelos filhos, para conversar com os filhos, para ser o conselheiro dos filhos. A Bíblia chega a dizer mesmo que o próprio Deus deu uma avaliação extraordinária, fascinante acerca deste homem, dizendo: não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Portanto, Jó, esse homem que todas as áreas da sua vida recebem o sinal de excelência. Se você tratar da vida física, ele é um homem realizado, tem 10 filhos, é bem casado, bem estruturado, com saúde. Se você pensar na família, é um homem que tem uma família grande, próspera, feliz e abençoada na terra. Se você pensar do ponto de vista moral, ele é um homem íntegro e reto, não tem mancha, mácula em suas mãos. Se você pensar do ponto de vista espiritual, este homem é singular, não tem ninguém na terra semelhante a ele. Um homem piedoso, um homem que mantém o seu coração lavado na inocência e as suas mãos puras. Se você pensar do ponto de vista social, este homem representa ser os olhos dos cegos e as pernas dos aleijados, o socorrista das viúvas e dos órfãos. É um homem que tem o coração disposto a ajudar o próximo. Então, esse homem tem tudo para ser um homem muito feliz. E aí que entra uma história muito curiosa. Porque diz a Bíblia que num dia em que Deus se reunia com seus filhos, possivelmente os anjos, aproxima-se desta reunião e chega lá Satanás. E Deus cutuca-o perguntando: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela.
E Deus o provoca perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá a folha corrida de Jó. Deus abre a capivara de Jó. Deus abre os arquivos secretos de Jó. Deus expõe as entranhas da vida de Jó e diz: não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Padrão, exemplo, modelo, paradigma. Satanás poderia ter respondido: bom, esse eu não conheço tão bem, eu ando meio ocupado, tenho outras prioridades, quem sabe um dia eu ponho os olhos nele. Mas não foi o que Satanás respondeu para Deus. O que Satanás respondeu para Deus foi mais ou menos o seguinte: mas também puderas. Também puderas, tu tens abençoado a vida deste homem. Tu tens cercado a casa dele com um grande muro, uma sebe de proteção. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Esse camarada é muito rico. Tu fazes deste homem um fazendeiro muito próspero, talvez o mais próspero de todo esse tempo e de toda essa geração. Desse jeito é muito fácil te adorar. Muito fácil. Satanás diz: toca no que ele tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aqui Satanás está insinuando duas coisas. Primeiro, que Jó só serve a Deus por interesse. Que Jó só serve a Deus porque Deus o abençoa. E Satanás, em segundo lugar, está insinuando que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás está insinuando que nem Deus nem Jó são íntegros. Porque Deus precisa subornar Jó para receber adoração e Jó só adora porque recebe benefícios. Mas se Deus tirar o que o próprio Deus deu, o Jó adorador hoje vai ser um blasfemador amanhã. Bom, aqui Deus tomou uma decisão. Deus constitui Jó em seu advogado na terra e permite que Satanás toque na vida de Jó, com limitações. Só não pode tirar a vida dele. Não pode tocar na vida dele. Mas a tese de Satanás é que Jó amava mais o dinheiro e a família do que a Deus. Toca no que ele tem. O que o homem tem? Um homem tem família e tem dinheiro. Tem bens materiais. Com a permissão de Deus, Satanás sai dali e provoca um desastre na vida de Jó. Elementos como inimigos, vizinhos e fogo levam toda a riqueza de Jó ao fracasso. Jó decreta falência. Seus negócios entram em colapso. Ele vai à bancarrota. Ele quebra, literalmente. Será que ele blasfemaria contra Deus? De ser o homem mais rico e agora o homem mais pobre? A resposta dele foi esta: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada, eu não vou levar nada, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Jó prova que ama mais a Deus do que o dinheiro. Mas agora este homem está falido financeiramente quando recebe uma trágica notícia. Seus 10 filhos celebravam, unidos, numa festa de aniversário, quando um acidente ocorre e a casa desaba sobre eles, e os 10 filhos de Jó morrem no mesmo acidente. Talvez não há golpe humano mais doído do que este. Talvez não há sofrimento mais atroz do que este. Alguém, um pai, sepultar os próprios filhos. Não é natural um pai enterrar
seus filhos. Não é natural que os filhos furem a fila. E Jó, agora depois de quebrado financeiramente, vai para o cemitério para sepultar todos os seus filhos no mesmo dia. A pergunta é como esse homem volta do cemitério. Como é que ele recomeça a vida? Como ele se ergue do luto? Como ele refaz a sua história? A pergunta é, será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Qual foi a resposta de Jó? Quando ele recebe essa trágica notícia, diz a Bíblia que ele prostrou no chão, raspou a cabeça, jogou terra sobre a cabeça e declarou, adorando a Deus: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele provou que adorava a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Ele provou que amava mais a Deus do que a própria riqueza e do que a própria família. As teses de Satanás estavam derrotadas. Mas diz o texto, a seguir, que houve uma outra reunião de Deus com seus filhos, e Satanás apareceu por lá, e Deus pergunta para ele novamente: de onde vens? E Satanás respondeu como outrora, de rodear a terra e passear por ela. Ele não tinha mudado a sua agenda. E Deus o cutuca outra vez, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E dá o mesmo currículo, sem alterar uma vírgula. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, que se desvia do mal. E Deus disse: me incitastes contra ele, para o destruir sem causa. Mas Jó permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, suas teses são falsas, são mentirosas. Jó provou que me adora, não por interesse, não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Não pelas minhas bênçãos, mas pelo meu caráter. Então Satanás partiu para uma terceira tese. Pele por pele. E tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A tese de Satanás agora é esta: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Será que Jó blasfemaria contra Deus? Mais uma vez, Deus constitui Jó em seu advogado e permite que Satanás toque nos ossos e na carne de Jó, mas com uma limitação: não podes tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem 1 centímetro a mais. O nosso Deus é quem manda no céu, na terra e no inferno. É Deus quem tem o controle. Mas com a permissão divina, Satanás saiu dali, colocou uma doença maligna em Jó. A ponto da carne dele virar uma ferida viva. Da planta dos pés ao alto da cabeça, ele ficou chagado. Ele era uma carcaça humana. Ele era uma ferida aberta. A sua carne começa a apodrecer. A sua pele foi formando bolhas cheias de pus. E ele precisou morder essas bolhas para tentar aliviar a sua dor, raspando o seu corpo, que já estava com a pele necrosada, com cacos de telha. Esse homem ficou magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. As pessoas sentiam náuseas dele. Seu corpo cheirava mal.
Todos o abandonaram, inclusive a sua esposa, sua mulher, que disse para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa este Deus e morre. Acaba com isso. E a Bíblia diz que Jó disse: não, tu falas como uma insensata, como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal. E em tudo isso Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Ele derrota mais uma tese de Satanás e prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele adora Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Então, diz a Bíblia, que vieram os amigos, 3 amigos de longe, para consolá-lo. Elifaz, Bildade e Zofar. E durante uma semana eles sentaram no chão com Jó, na terra. Choraram sem proferir uma palavra, consternados com o sofrimento atroz que aquele amigo estava enfrentando. Mas de repente, esses 3 amigos começam a confabular, a filosofar, a pensar, a refletir. E eles se tornaram teólogos, filósofos, e começaram a raciocinar assim: ninguém sofre sem causa. Para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito coisa errada. Para estar sofrendo como está sofrendo, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. E falaram para Jó, assacando contra ele os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era maluco e louco. Falaram para Jó que ele só ficou rico porque roubou dos órfãos e das viúvas quando ele era a perna dos aleijados e os olhos dos cegos. Massacraram Jó com as suas setas mais envenenadas, com a sua língua pontiaguda, num verdadeiro assassinato de reputação. Se você perceber, eles estão golpeando, e Jó está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Primeiro, na vida financeira, ele era o cara mais rico, ficou pobre. Segundo, nos filhos, ele enterra os seus próprios filhos. Terceiro, na área da saúde, ele ficou chagado, a carcaça humana. Quarto, o casamento, na hora que ele mais precisou do apoio da sua mulher, ela disse para ele: amaldiçoa a Deus e morre, acaba com isso. Finalmente, as amizades. Aqueles que vieram para ser um bálsamo tornam-se acusadores molestos. Aqueles que deveriam ser óleo terapêutico transformam-se em vinagre. Aqueles que deveriam cuidar de Jó transtornam ainda mais a vida de Jó. Bom, humanamente falando, Jó está no fundo do poço. Mas não está no fundo do poço remoendo sozinho a sua dor. Porque ele levantou aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus 34 queixas contra Deus. E a única resposta que ele encontrou foi o silêncio gelado de Deus. Nenhuma palavra, nenhuma explicação. Eu posso até lhe garantir que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Tantas vezes
somos afligidos também quando Deus fica em silêncio. Mas, como Jó estava no fundo do poço, quando ele já tinha perdido todas as garras que ele podia se agarrar para encontrar esperança e não teve, ele olhou para cima, ele olhou para Deus e declara que uma coisa ele não perdeu. Ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a sua confiança. E ele então abre o peito para dizer com eloquência, mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E eu verei o meu Redentor revestido este meu corpo de pele. Eu verei o meu Redentor. O Redentor que inspira canções de louvor nas noites escuras. E quando Jó faz isso, Deus rompe o silêncio. Mas Deus não rompe o silêncio para responder às perguntas de Jó, nem às queixas de Jó. Deus rompe o silêncio para fazer 70 perguntas retóricas para Jó. Para despejar sobre ele em catadupas, torrentes da sua grandeza, da sua majestade, do seu poder, do seu controle do universo e dos detalhes da vida. E Deus perguntou: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Jó foi sendo esmagado por esta revelação da majestade de Deus. E ele então tem os seus olhos espirituais abertos para compreender verdades que vão mudar o seu viver e a sua cosmovisão. Lá no capítulo 42 ele vai dizer: eu sei que tudo podes. Eu tenho impossibilidades intransponíveis e você também. Mas Deus pode tudo quanto Ele quer. Jó disse mais: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não precisa fazer rascunho dos seus planos, porque Ele não precisa revisar suas ideias. Ele não é pego de surpresa. Ele não é surpreendido. Ele conhece o futuro no seu eterno agora. Para ele não tem tempo, presente, passado e futuro. Ele está no eterno agora, ele sabe tudo e pode tudo. Jó reconhece que conhecia Deus só de ouvir, mas agora os seus olhos podem contemplar a Deus na sua grandeza e na sua majestade. Então Jó olha para dentro de si e reconhece o seu pecado. Eu me abomino no pó e na cinza. Diante desse cenário, em que Jó reconhece que Deus é onipotente, que os planos de Deus não podem ser frustrados, que ele é pecador, que ele conhecia Deus só de ouvir, mas agora os seus olhos contemplam a Deus, ele reconhece quão pecador ele é. Agora Deus, então, começa um processo de restauração na vida desse homem. De que maneira? O versículo 10 do capítulo 42 de Jó diz que, começando Jó então a orar pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó e devolveu tudo em dobro para ele. A grande pergunta é por que Deus começa essa restauração quando ele começa a orar pelos seus amigos? Porque preste atenção, eles eram amigos, com a cosmovisão errada, com a teologia errada, mas amigos. E quando a teologia está errada, o que se produz é sofrimento. A pergunta que eu lhe faço para clarear o ponto é esta: como é que você reage quando alguém que você respeita e ama, e alguém que diz amar você, critica você, acusa você de coisas graves que você não fez? Você fica feliz? Você canta de júbilo? Ou você fica magoado? Eu pergunto a você, o que vocês acham que Jó sentiu quando seus amigos disseram que ele era ladrão,
que ele era adúltero, que ele era louco, que Deus tinha matado os filhos dele porque ele era louco, que ele tinha ficado rico e tinha roubado dos órfãos e das viúvas. O que ele sentiu? Com certeza, dor, mágoa, tristeza. Sabe o que Deus está falando para esse homem? Meu filho, pare de acariciar sua ferida. Pare de nutrir no seu coração essa mágoa, essa dor, esse ranço, essa amargura, pela injustiça que você está sofrendo por esses homens. Comece a orar por eles. Comece a interceder por eles. Porque você não pode orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. E diz a Bíblia que, tendo Jó começado a orar, Deus restaurou a sorte de Jó. E as 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, essas 5 áreas foram restauradas. Primeiro, Deus restaurou a saúde dele. Ele passou a ter mais 140 anos. Segundo, Deus restaurou as finanças dele e passou a ter o dobro do que outrora possuía. Quarto, Deus restaurou as amizades dele, porque Deus disse para aqueles homens que o acusaram: vocês vão ter que ir lá em Jó, para Jó orar por vocês, para eu restaurar vocês. Porque aquele homem que vocês criticaram é mais justo que vocês. Quando você anda com Deus, as pessoas que criticaram você vão ter que voltar em você e mudar de opinião a seu respeito. Quarto, Deus restaurou o casamento de Jó. Aquela mulher que queria que ele morresse, agora o casamento quebrado, Deus pega os cacos e faz um vaso novo. Deus é especialista nisso. E finalmente, Deus restaura os filhos, porque agora Jó tem mais 10 filhos. E o que é importante ressaltar é que quem tem a dor do luto por um filho que morre, numa linguagem humana nós usamos fulano de tal, perdeu um filho. Mas se esta pessoa é temente a Deus, como o pai o era, os filhos de Jó, então Jó não os perdeu. Você perde algo, você perde alguém quando não sabe onde está. Mas quando alguém morre e estando salvo pela graça, ele vai para o céu. Então agora Jó tem 10 filhos no céu e Jó tem 10 filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. O que eu quero destacar para encerrar é o seguinte: o livro termina, Deus restaurando a sorte de Jó, mas não explica para ele por que ele sofreu. O que Deus promete é restauração, é restituição e não explicação. Algumas pessoas dizem: mas eu vou chegar lá no céu com uma listinha de perguntas, eu quero saber. Não vai ser preciso, o céu é autoexplicativo. 1 minuto de céu responderá todas as nossas dúvidas, angústias e perguntas. Talvez você hoje precise de restauração. Talvez hoje o diabo tenha cirandado com você. Mas eu quero lhe dizer que a intenção de Satanás era destruir Jó. Sabe o que ele conseguiu? Apenas colocar Jó mais perto de Deus. Sabe por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Descansemos, portanto, na soberania de Deus. A nossa vida não está ao léu. A nossa vida está nas mãos daquele que criou o universo. Que Deus abençoe você. Se esta mensagem foi útil para o seu coração, compartilhe-a com seus amigos. Se você não está inscrito ainda no canal, faça isso, nos ajude a levar esta mensagem a muitas outras pessoas. Deus abençoe.